Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. Tenho certeza que o que eu vou trazer para você hoje é alguma coisa muito simples, mas muito importante. Quero falar com você sobre propósito. Tive a oportunidade de participar nesse final de semana de uma vivência extraordinária com Cristiane Maziero. Foi em Vinhedo, no espaço dela, onde ela tem um espaço muito adequado, um ambiente assim bastante junto à natureza, propondo uma reflexão muito grande com várias pessoas. E a pergunta foi assim: qual é o seu propósito? Primeiramente, cada um dá uma resposta, né? Bom, o propósito é fazer o bem, falar alguma coisa assim. E depois, aprofundando um pouquinho mais, começou a perguntar: mas o que o propósito significa para você? Qual a razão de ter um propósito na vida, ou a consciência de para você ter um propósito na vida? E assim, com muitas perguntas inteligentes, porque o segredo não está nas respostas, mas as perguntas instigantes e perguntas inteligentes que vão gerar naturalmente uma reflexão. E foi assim como se fosse uma cebola, sabe? Que separava em caças. E cada pergunta, ou cada tipo de pergunta que eram feitas lá, as perguntas, elas iam aprofundando cada vez mais para encontrarmos a essência do que de fato é o que seria o propósito. O curioso é que, assim, no grupo, né? Cada pessoa anotava depois as respostas que as pessoas davam a partir das estimulações geradas pelas perguntas, cada um fazia as suas anotações. Interessante assim que cada um anotava a palavra, o que a pessoa tinha dito, o que a pessoa não tinha dito, e depois aquilo era devolvido para a gente no final, e foi assim um trabalho extraordinário, porque para algumas pessoas o propósito era assim, viver bem, tal, ser feliz, tal, mas será que de fato é aquela motivação que você tem todos os dias para acordar e fazer tudo aquilo que você faz? O propósito tem a ver com isso. O propósito tem a ver com aquilo que você faz que te dá assim um motivo para você viver, sentir prazer naquilo que você faz. Isso é efetivamente o propósito. Ah, mas será que eu estou agindo? E para que eu ter o propósito? Não é ter o propósito, todo mundo tem um propósito de vida, porque eu particularmente acredito que a vida da gente não é só nascer, morrer, enfim, viver assim a vida muitas vezes sem uma profundidade e deixar o nosso tempo passar e a gente vai embora para outro plano, para outro nível, de acordo com a crença de cada um. Eu particularmente acredito que o propósito tem a ver com alguma coisa que a gente deixa como um legado, como algo muito importante, que seria a nossa presença sobre esse planeta e fazer alguma coisa útil, uma coisa positiva, alguma coisa em prol de outras pessoas, em prol da coletividade, em prol da natureza, em prol do meio ambiente, não importa, alguma coisa de valor. Me parece que esse é o real significado de um propósito. E assim, no começo teve também uma pergunta: qual a sua expectativa em relação a esse trabalho? Para mim a expectativa foi assim: eu tenho uma ideia do que seja meu propósito, mas talvez aprofundar ainda mais, ter uma nitidez, uma transparência em relação a de fato o que eu defino, o que eu escolho como meu propósito de vida. E claro, ninguém é perfeito a ponto de tudo que você fizer estar relacionado ao propósito, porque acredito que o propósito funciona como uma seta de uma bússola apontando numa direção, que dá assim aquela direção dos princípios, dos valores, para que você possa fazer escolhas e tomar decisões mais adequadas em relação ao seu jeito de ser, em relação àquilo que de fato tem sentido para você, tem significado para você na sua vida. Então, esta foi a ideia desse trabalho com a Cristiane Maziero, que nos deu assim uma verdadeira lição de vida, um verdadeiro show no ambiente, nos ajudando no processo de como se fosse um espelho, e a gente se olhasse nesse espelho e reconhecesse lá uma pessoa que tem lá uma profundidade muito maior do que essa que a gente vive no dia a dia, sem uma reflexão mais profunda. Espero que você tenha pensado um pouquinho em relação a isso, e fica a pergunta para você. Algumas perguntas foram feitas lá, só para você ter uma ideia. Se você pudesse fazer uma mudança no mundo, que mudança ou que mudanças você faria? Ou tais como outra? Se você morresse hoje ou amanhã, o que as pessoas diriam para você lá no seu enterro? Nossa, né? Ainda bem que foi embora, essa pessoa era uma desgraça. Espero que não seja isso. Mas ao contrário, nossa, que pessoa que deixou um legado, que pessoa fez uma coisa muito legal no mundo. Ou talvez assim, o que te inspira a fazer aquilo que você de fato tem vontade de fazer? Ou o que você sempre fez na vida e talvez nunca tenha pensado, como se fosse a coisa mais importante, que dê um prazer muito grande em fazer. Respondendo a essas perguntas, você tem assim uma proximidade daquilo que para você é o seu propósito de vida. Espero que tenha gostado. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, vai ser um prazer ter você com a gente. Um abraço e até o nosso próximo programa.